Olá, então eu vim aqui como combinado fazer um rápido balanço aí do nosso curso que termina hoje, dia 9 de julho de 2020, curso de Programação Linear da Unifesp e do ITA. Então, é um curso que está no contexto aí, aconteceu no contexto da pandemia de Covid-19 e foi bem interessante, né? Houve uma dificuldade porque a gente não tinha experiência de cursos via remoto ou EAD, tivemos que aprender, mas mantendo o que era planejado, a metodologia ativa, ou seja, aquela onde o centro do curso ele está no foco, está no estudante, no desenvolvimento das competências e habilidades dos estudantes. Em particular, no nosso caso, a gente objetivou que os alunos fossem capazes, saíssem do curso capazes de utilizar a modelagem matemática de problemas de otimização linear para resolver problemas reais no contexto onde os alunos vão atuar ou atuam. Então, com esse objetivo e com essa metodologia, a gente se adaptou à situação que se apresentou logo no início do curso. Nós tivemos 2 semanas de aula presenciais e fomos aí todo mundo, né, surpreendido pela pandemia. As aulas foram suspensas a partir do dia 16 de março, na graduação e na pós. Logo em seguida, a pós-graduação da Unifesp do ITA permitiu a continuidade dos cursos via remoto e também a graduação do ITA. Então, nosso curso continuou aí com cerca de 50% dos estudantes da pós-graduação Unifesp ITA e graduação do ITA. E os estudantes da Unifesp vão continuar o curso recomeça dia 3 de agosto. Então houve um processo aí de adaptação, mas mantendo os princípios aí como eu coloquei, né, da desenvolvimento das competências a partir da metodologia ativa. Então e houve aí um processo de adaptação e de participação muito grande dos estudantes nessa formulação do curso. Então eu busquei conversar com colegas professores que atuam, que têm experiência aí na aula EAD, estudei um pouco e abri um questionário lá no Google Classroom, foi a plataforma que a gente usou, para os estudantes opinarem aí sobre as aulas, darem sugestões sobre as aulas via remota, via Google Meet, via Classroom. E a partir dessas sugestões a gente moldou o curso como a gente levou e o resultado para mim é muito positivo, muito surpreendente, foi muito gostoso, muito prazeroso dar esse curso e chegar hoje ao final, né, os conceitos todos viram, né, em sua maioria foram conceitos muito bons, corresponderam à realidade. Então foi um curso mão na massa, né, minimizando aí as palestras e maximizando a resolução de problemas, de situação-problema, desafios, projetos. Então como é que eram as aulas, nossos encontros semanais? Às segundas e quartas, 10 horas. Baseado no conteúdo programado para aquela semana, eu propunha uma atividade para os alunos desenvolverem e apresentarem na sala de aula, que era o nosso encontro via Google Meet. Além disso, os alunos foram 7 trabalhos computacionais, também acompanhando o conteúdo programado, que tinham datas de entregas que foram flexíveis, né? Quando os alunos pediram, isso foi adiado, e um projeto, onde o aluno teria que propor, em nível de pós-graduação, o aluno de pós-graduação, um projeto um pouco mais ambicioso, né? Resolver um problema utilizando otimização linear, e na graduação poderia resolver um desafio já feito em grupo, né? Entendendo aí a diferença que há entre graduação e pós. As aulas foram muito interessantes porque as atividades propostas, como aqui está um exemplo da aula do dia 27 de abril, uma simulação simples de o que acontece numa indústria, por exemplo, de brinquedo. A ideia era os alunos modelarem, resolverem usando Python. A gente adotou Python porque é muito requisitado no mercado, visando a empregabilidade dos pós-graduandos, dos estudantes ou dos seus alunos, para aqueles que são professores. Então, o objetivo era os alunos compreenderem o problema, modelar, resolver computacionalmente e, nesse caso aqui, um pouco além, fazer análise de sensibilidade. Então, nas aulas, os alunos apresentavam, cada um apresentava a sua solução. Aqui está um slide que a pós-graduanda Leila apresentou. E havia muito debate, dúvidas, porque nem sempre os alunos resolvem da mesma maneira. Então, isso foi bem interessante. As aulas eram muito gostosas porque não eram previsíveis, porque os alunos apresentavam suas soluções, eram diferentes e eu era apenas um mediador
ali do processo. O protagonismo era e foi dos estudantes, e isso foi bem interessante. Nós também trabalhamos o contexto, né? Então, nós participamos, por exemplo, aí de uma aula ao vivo do professor Bert Simmons, do MIT, onde ele apresentou algumas soluções que eles desenvolveram lá, utilizando otimização, analytics, no contexto da pandemia. Assim como nós fizemos aqui na Unifesp, né, por exemplo, com o site Forecast UTI, onde eu também, né, mantive um diálogo e mantive os estudantes informados, e também sobre o outro projeto que nós estamos trabalhando em sala de planejamento de salas de aula. Então nós buscamos trabalhar também o contexto, né, soluções que essa disciplina pode dar no contexto que a gente está vivendo aí, no caso da pandemia. E foi um curso muito colaborativo, né? O Classroom, os alunos eram incentivados a colocar suas soluções lá. Aqui está um exemplo da solução de um dos desafios, que é o clássico problema das 8 damas, adaptado, com uma pequena adaptação, que o pós-graduando Humberto postou lá tanto a solução dele quanto o código em Python. Então isso era comum, né? Peguei um exemplo aqui de como os alunos foram muito colaborativos, e isso foi ajudando também a criar o ambiente de aprendizagem foi muito legal, foi muito rico, porque ele foi mão na massa, foi colaborativo, foi participativo e foi contextualizado. Então é um curso que eu gostei muito do resultado. Ele resultou, né, tudo isso em projetos. Os projetos foram muito interessantes. Eu vou citar aqui de alguns dos pós-graduandos. Por exemplo, do Luiz Maluf, doutorando em pesquisa operacional, ele fez um projeto e aplicou ele a um evento científico. Seleção de aplicações em renda variável por meio de programação linear multi-objetivo usando Garch univariado para o valor em risco. Então discutimos bastante, é um projeto, uma abordagem diferente do que há na literatura. A Leila usou aí a disciplina, otimização linear, para resolver um problema no contexto que a gente está vivendo da pandemia. Então, alimentação durante a quarentena do Covid-19, um processo de decisão participativa usando otimização linear. Muito original, muito interessante. E ela vai preparar aí um artigo para submeter para uma revista científica. O Jefferson também trabalhou aí com um projeto ligado à sua tese de doutorado, modelo matemático para problemas de dimensionamento de lotes de produto único com demanda variável, descontos por tamanho de lote e restrições de rejeição, atraso na entrega, estoque de segurança e limitações na aquisição. Também um problema muito complexo e que tem importância econômica muito grande. Humberto é aluno da matemática, mestrado em matemática. A ideia do projeto é o aluno trazer aquilo que motiva ele, o que ele quer estudar, o que ele quer investigar, o que ele quer responder. Então, Humberto, aí, como matemático, trabalhou um projeto mais teórico, computacional. Descrição e implementação de métodos computacionais para a solução de problemas de programação linear, também muito interessante, muito robusto. A Bruna também trabalhou aí com grafos, um problema muito aplicado à área de análise de dados, também muito difícil, eu não conhecia esse problema, conheci e foi um desafio muito grande, a Bruna saiu muito bem em pouco tempo abordar um problema tão difícil. O Felipe, ele trabalhou também com um tema ligado à sua tese de doutorado, alocação ótima de pluviômetros na cidade de São Paulo, simulação baseada em ocorrência na bacia do rio Tamanduateí, também submetido a um congresso científico. A Amanda trabalhou aí com um problema clássico, né, de uma aplicação clássica de otimização linear, a comparação entre modelos lineares para a seleção de portfólios, muito importante na área de finanças. E o Carlos, doutorando Carlos, que é da Força Aérea Brasileira, trabalhou no contexto da sua área de atuação, do seu projeto, proposta de aplicação de pesquisa operacional em estudos de Estado-Maior da Aeronáutica. Também bem interessante. Então, o resultado é bom ver que num curso os alunos foram se desenvolvendo durante o curso, né, com muita cooperação, com muito entusiasmo, e chegaram já no final do curso com a capacidade de usar a otimização linear para resolver problemas aí no seu contexto real. Então, eu gostaria de agradecer muito aos estudantes, foi um curso muito legal, eu gostei muito, aprendi e certamente nos próximos eu vou buscar melhorar ainda mais a partir dos conhecimentos que a gente compartilhou. Então, muito obrigado.